Bora! E aí, galera, estamos no ar com a segunda temporada do BoraCast. Conseguimos, né? Eu sou a Naya Camargo e esse é o nosso videocast, um espaço livre, artístico, sem rótulos, sem filtro ou censura. Um lugar de fala e escuta, que é um braço do festival de música BoraFest. Assim como na primeira temporada, essa recebe pessoas incríveis do meio artístico que tem muito para compartilhar sobre a arte, aspectos sociais, profissionais e pessoais. Para você acompanhar tudo, se inscreva aqui no nosso canal e segue a gente nas redes sociais. O link está aqui por aqui na descrição. Gente, hoje nosso convidado é muito gigante para mim e para muita gente. É o Davi Pacheco, cineasta, à frente da Neonômades Filmes, diretor de fotografia com obras que passam por documentários, séries para TV, ficções, videoclipes e filmes experimentais. Em sua filmografia, destacam-se trabalhos com o diretor Júlio Bressannet, Walter Carvalho, Leandra Leal e Gustavo Ascioli. Nas artes visuais, realizou filmes com a artista Lenora de Barros, Raul Mourão, Marcos Chaves e Eduardo Coimbra. Entre os trabalhos recentes estão a série Passaporte para a Liberdade, dirigido por Jaime Monjardim, e o filme A Arte Demônias. É isso? É assim que fala? Demônias? Demônias. Demônias. Da artista Rafael Biquir. É isso aí, gente. Estamos aqui com Davi Pacheco. Davi, fala pra gente quem é você, com as suas palavras, como você quiser se colocar aqui, da sua melhor maneira. Eu costumo dizer que eu sou o mesmo menino das minhas primeiras lembranças de quando eu tenho 4 anos de idade, que eu vejo o mundo com aquele mesmo olhar curioso. E passados algumas décadas eu continuo me sentindo e tentando ser esse mesmo menino. Curioso. Eu não venho de ninguém antes de mim, nem depois de mim, na minha família, eu sou carioca, trabalha com arte, né? Enfim, enveredou para o lado das artes. Mas tem uma passagem que eu gosto de sempre me contar, e quando eu conto eu me alimento dela, que é o seguinte: a minha avó era da Umbanda. E a minha avó foi uma espécie de gata borralheira. Ela tinha uma vida muito dura quando era solteira e depois ela casou com o meu avô, mas continuou sendo meio dona de casa, enfim. E o lugar que ela se libertava era realmente quando ela ia para o centro. Minha mãe, que era católica, não gostava que ela me levasse. Só que minha mãe trabalhava e eu ficava com a minha avó. E aí tem um dia que a minha mãe conta que eu cheguei em casa muito feliz. Era dia de Cosme e Damião. Eu provavelmente estava sugar high, já teria comido muitos doces. E ela me perguntou... Sugar high. Ela me perguntou: meu filho, por que você tá tão feliz? Eu falei: mãe, a minha avó fez uma surpresa hoje. Ela falou: qual surpresa? Ela me levou num teatrinho e ela fazia um personagem. Então, pra mim, isso é uma coisa fundadora, sabe? Assim, de que era possível... alguém que eu gostava tanto, que era uma referência, que por mais que eu não entendesse que tinha uma motivação religiosa, espiritual ali envolvida, no meu entendimento de criança, ela estava representando uma arte, né? Estava fazendo um teatro, estava representando como um personagem, não como uma... Pra você, naquele momento, Sim, você estava vendo isso. Exatamente. E eu tenho certeza que isso contribuiu para que dali em diante eu quisesse... viver outras pessoas, outras... eu tentei ser ator, histórias. tentei viver outras pessoas, mas eu não tenho talento pra isso. Então eu fui pra trás das câmeras. Nossa! E acho que deu certo. certo. Por que você acha que você não tem talento pra isso? Eu tentei, mas não é uma coisa em mim natural, assim. Eu acho que eu tenho mais a contribuir. Fica um esforço muito grande. Eu acho que eu tenho mais a contribuir atrás. Quando né, principalmente quando você vê outras pessoas atuando, né, e fazendo, você fala: nossa,
não dá pra mim, né? É melhor eu fazer outra coisa. Como que é? O Nelson Motta falava isso, quando era amigo do Tom Jobim, ele falava assim, não, é melhor eu escrever. Quando que você percebeu seu interesse por fotografia, pelas artes? Por fotografia, eu tinha 9 anos. Também muito no âmbito familiar, né? Assim, o meu avô, ele tinha uma câmerazinha. Você sabe como é que é pobre, né? Pobre todo final do ano arruma o armário inteiro, né? Tira tudo que tá dentro do armário pra ver se joga alguma coisa fora ou se rearruma aquele negócio, bota naftalina no canto pra não entrar barato, não entrar bicho. E aí eu, criança, curioso, eu ficava de olho, tipo, nos álbuns de figurinha, que um dia ia ser meu. E tinha essa máquina, que era uma máquina que ninguém usava e tava lá, largada, uma maquinazinha, uma xeretinha de plástico. Na sua casa e tal. mesmo? Na casa da minha avó. Na casa da sua avó. Era do meu avô. E todo ano, eu deveria ter 6 anos, eu pedi a máquina, não vou te dar. 7 anos, até que aos 9 anos finalmente me deram a câmera. Nesse ano eu fiz uma viagem, numa excursão do colégio, e eu fiz uma fotografia, que é uma fotografia bem simples, assim, de natureza, um rio passando, e tem umas árvores, assim. E não sei porque eu achei que aquela fotografia era muito boa e acreditei que eu podia fazer aquilo. Hoje em dia eu olho pra fotografia e falo, nossa, que merda. Mas, tipo, naquele momento foi muito importante. Foi uma catarse, assim. Assim, pra uma criança, assim, tipo, eu achei que aquele enquadramento, que aquele olhar... Te passou um texto, né? Me falou, olha, eu posso ser fotógrafo. Não era só uma imagem. E daí acho que eu nunca mais parei. Que legal. Você tem alguma curiosidade por temas diferentes? Assim, você acha que você tem mais interesse por temas, assim, na fotografia? Por exemplo, o Sebastião Salgado faz 1000 expedições para falar sobre antropologia, antropofagia. Você tem algum tema mais diferente, assim, que você gosta? Você acha que você tem um olhar específico? Ou você é generalista, assim? Você se apaixona por qualquer coisa? Ou você define seu trabalho por alguma direção? Como é que você... Então, eu gosto muito de estar sempre ampliando o meu olhar, né? O cinema, ele é uma coisa que te leva para muitos lugares diferentes, né? Uma hora você está filmando uma coisa ligada à natureza, numa outra hora você está filmando uma coisa ligada à política, noutra hora você está fazendo um trabalho de ficção. Vai indo de acordo com o seu entusiasmo do dia, assim? Não, ou tem um estudo, sei lá, por projeto? Na verdade, no âmbito pessoal... Respondendo a sua pergunta, eu gosto muito de fotografar pessoas. Tá. Isso é uma coisa que eu realmente gosto. Mas eu me coloco muito à disposição dos sonhos das pessoas, né? Esse é o trabalho do diretor de fotografia, né? O diretor de fotografia é aquele que ninguém sabe o que faz, né? O diretor, as pessoas sabem que ele dirige, o roteirista sabe que ele escreve, né? O técnico de som faz o som, mas geralmente as pessoas perguntam o que um diretor de fotografia faz. Uhum. E aí, ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo uma resposta que é o seguinte: ele é a pessoa que pinta com a luz, que transforma a imagem que uma pessoa tem dentro da sua cabeça numa imagem que seja visível. Né? Então, assim, as pessoas geralmente acham, você é o diretor de fotografia, então você vai lá na filmagem e você faz fotografia, você tira fotos. Eu falo, poderia ser também, mas na verdade eu pego o que está escrito, a dramaturgia, né, o que está escrito num roteiro, né, junto com o diretor, a gente conversa sobre aquilo e você propõe a luz daquela cena. Então você vai ver que, né, existem coisas estabelecidas, né, que vêm até antes da gente, que é por que o filme de terror tem uma luz específica, né, geralmente de baixo para cima e tal, é porque aquilo ali, né, faz com que as pessoas tenham medo. Um contraste. Né? Exatamente. Então, assim, o trabalho do diretor de fotografia é esse, né? E aí eu acho que, na verdade, é um privilégio muito grande quando alguém divide uma ideia com você e te chama para você fazer ela junto.
Acho que isso é o que mais me fascina, é poder estar junto com as outras pessoas e contribuindo para que aquela ideia delas se materialize em imagem. Legal. Quem são suas inspirações, assim, suas referências? São muitas, né? Assim, os principais, sei lá. Eu gosto muito de falar das pessoas vivas, né? Assim, então, o Walter Carvalho é uma grande referência, né? O próprio Sebastião Salgado é uma grande referência. Por que eles têm alguma... por exemplo, porque, sei lá, por mil coisas, né? Mas o Walter Carvalho, você identifica alguma coisa que você também gostaria de comunicar nas fotos? Você tem uma identidade, assim, nessas referências? São pessoas que conseguem com a sua fotografia transcender a fotografia, né? Eles conseguem fazer poesia. Eles conseguem... essa também é sua busca. Sim, acho que no fundo, essa coisa que não é a poesia em si, né? Que não é a poesia em versos, né? Em estrofes, enfim, não é exatamente isso, né? Eu acho que a poética das coisas, eu acho que é a grande busca do ser humano, né? Quando a gente perde um pouquinho disso, a gente fica um pouquinho mais distante do que a gente deveria ser. Uhum. Como é que você conheceu a Leandra Leal? A Leandra, a gente assim, eu comecei a fazer cinema, né? E aí você começa a ter as suas redes de amigos, né? Pessoas que querem fazer a mesma coisa. O Rio de Janeiro, apesar de ser a segunda cidade do país, não é uma cidade tão grande assim. É um ovinho, né? A gente perto de São Paulo, assim. E mesmo São Paulo, os nichos são pequenos. Né? Você acaba transitando nos mesmos lugares, enfim, vendo as mesmas pessoas. E a gente já se sacava meio de oi, tudo bem e tal, enfim. Ela era amiga de amigos meus, porque eu, na verdade, eu sou nascido e criado no subúrbio do Rio. Eu comecei a frequentar mais o centro da cidade, que é distante, e a Zona Sul, a partir do final da adolescência, né? E aí, enfim, então assim, eu não conhecia aquelas pessoas da praia, eu não conhecia aquelas pessoas da escola, eu comecei a conhecer aquelas pessoas ou da faculdade ou do cinema, né? Que estava ali fez algum filme junto, enfim. E aí você começa a fazer aquela rede. E ela fazia meio que parte disso. A gente se cumprimentava de oi, tudo bem. E aí eu fui chamado para fazer câmera, uma segunda câmera num filme, o Bonitinha Mais Ordinária, chamado por um grande fotógrafo amigo meu, um grande incentivador, que é o Jacques Chiuich. E eu estava filmando uma cena clássica, né, o Bonitinha Mais Ordinária, né, baseado na obra do Nelson Rodrigues. É uma cena clássica onde está se tendo um estupro coletivo. E a irmã mais velha das meninas que estão sendo vítimas desse estupro, ela é levada para presenciar essa cena, né, hedionda, e ela é segura para não reagir, né? Ela só é obrigada a olhar. E eu decidi, em algum momento, que a cena não era o estupro. Eu fui pro rosto dela. O Jaque percebeu, pediu para eu continuar lá. E a Leandra foi falando comigo, eu fui falando com ela. E a cena foi ali, na impotência da expressão facial dela, da atuação dela. Passaram-se, sei lá, 1 ano e tal. A gente se encontrou num festival de Gramado, onde eu tinha ido convidado porque eu tinha fotografado 2 filmes do Júlio Bressani. E aí a gente se encontrou num jantar, acabou sentando próximo, sentando junto. E a gente falou desse dia, foi legal o que você fez e tal e tudo. E aí eu sabia que ela ia fazer o Divinas Divas. Isso era 2008. E aí eu me coloquei à disposição dela. Eu falei, eu tenho interesse em participar desse em fazer esse filme. Ela foi bem objetiva e falou, não, eu acho que esse filme tem que ser feito por uma diretora de fotografia mulher, inclusive eu já estou fazendo com uma diretora de fotografia, te agradeço, mas não vai rolar. Eu falei, tudo bem. Passaram-se 2 anos, a gente, né, enfim, não se viu muito,
E aí, um belo dia, começaram a fechar casas noturnas no Rio, palcos para artistas novos. Eram pequenas casas que se mantinham ali e que geralmente tinham um problema com renovação de aluguel e que não conseguiam se manter ali. E ela teve uma iniciativa de abrir o Rival num horário mais tarde para acolher essa cena musical, que se chamou Rival Mais Tarde. E aí, mais uma vez, eu procurei ela, abusado que sou, e falei, eu quero participar disso, eu quero fazer os registros desses shows, desse movimento, desse burburinho, e fui fazer. E aí, dali a gente começou a se tornar amigo, né? Essa coisa bem jovem né? Enquanto a gente não tinha filhos, então a gente virava as noites juntos até amanhecer ali na Cinelândia, na porta do Rival e tal. E aí chegou um momento que ela me pediu um favor para eu filmar um dia As Divinas Divas. Era um dia do espetáculo delas e ela queria que eu filmasse justamente ela comunicando para as divas de que o filme seria feito. Eu fiz isso, na verdade, fui lá correndo, estava gravando um DVD no Circo Voador, um DVD, se não me engano, do Farofa Carioca. E fui lá rapidamente, fiz e tal e tudo. E aí dali depois, acredito eu, de uma semana e tal, ela me convidou para fazer o filme falando justamente o contrário do que ela tinha me dito. Ela falou, eu refleti e eu acho que as divas vão gostar de ser fotografada por um homem, que elas vão se sentir mais à vontade. E, enfim, a nossa afinidade me levou a ser o fotógrafo do filme dela. Gente, então, Divinas Divas é uma grande referência para mim. É um filme muito emblemático que traz essa mística sobre o recorte interessante da cultura da noite carioca. E através dessas figuras tão importantes para a cena LGBTQIA+. Como que foi participar desse processo, de trabalho de mais de 400 horas de filmagem? A gente tinha, enfim, 8 personagens, né? Oito divas, cada uma com a sua personalidade, com a sua especificidade. Muitas delas com pequenas rixas entre si, enfim. Dá pra perceber, sabia, no filme? E a primeira coisa que eu me preocupei foi justamente relacionada a isso que eu te falei, em ser aceito por elas, né? Em poder estar ali e poder estar o mais de dentro para fora possível, né? E foi legal, porque foi muito natural, porque elas me aceitaram, né? E uma das coisas mais interessantes é que elas nos recebiam nas casas delas, né? Já completamente montadas, completamente maquiadas, completamente no personagem. E a gente não conseguia, nem eu nem a Leandra, que, enfim, né, conhecia elas desde criança, a gente não conseguia muito penetrar, né? Porque elas estavam ali divas e meio que num personagem, querendo ser lindas e maravilhosas, dar as respostas corretas, menos humanizadas, não criar tanta polêmica, né? Então, assim, a gente levava, geralmente nessas visitas, um dia inteiro. E lá, muitas das vezes, quando a gente estava quase desligando a câmera e apagando a luz, é que elas literalmente desmontavam e que aí começava o interessante. E aí você tinha que estar meio que preparado para isso, porque às vezes não era... A coisa acontecia e não era com a sua luz ideal. Você não estava ali posicionado da maneira como você planejou. Mas é a tal frase, que é uma frase do cinema, né? Que é delírio não se repete. Então, se você não está ali atento aos sinais, né? Não está ali atento ao que está sendo dado para você, você perde. E é muito fácil disso acontecer. Isso acontece constantemente em filmes. Então, você tem que estar sempre atento. E aí, esse é um lado curioso, né, que eu acho que é interessante contar, que é isso, que a gente conseguia, o processo, ele era um processo de exaustão delas, né, assim, elas, por exemplo, você perguntava para elas, mas Rogéria, e a ditadura? Ah, não tinha problema nenhum. Aí você ficava meio, bom, como assim?
Aí daqui a pouco ela, no mesmo assunto, falava, não, era horrível, a gente saía do rival, a gente não podia sair maquiada, enfim, né? Então assim, elas iam, geralmente era isso, você perguntava, Heloína, mas e a ditadura, como é que era? Ah, não, Eram as tranquilo mesmas e tal. perguntas para todas? Não, na verdade não, mas Foi só assim... um exemplo agora. Mas alguns assuntos sim, né? Esse assunto é um assunto muito caro na nossa história, né? E que a gente tem que, sempre que a gente pode, a gente tem que falar desse assunto, né? Que é realmente um período que a gente passou no país, até mesmo para que ele não tenha nem... assim, nem pense de maneira nenhuma em voltar. A gente precisa que as pessoas... que foi uma tragédia, sim, né? que as pessoas que viveram isso na pele, que elas possam se sentir à vontade de contar, né? Na verdade, é quase que um dever, né? Para que a gente, das gerações mais novas... as outras pessoas. Para que a gente, das gerações mais novas, a gente não deixe essa... enfim, nenhuma faísca disso acontecer novamente, né? Sim. Você tem alguma memória muito importante, assim, com a Rogéria? A Rogéria, ela era muito legal, assim. A Rogéria, ela era uma pessoa que todas não tinham papas na língua, mas a Rogéria, ela tinha realmente um jeito muito, muito legal. E eu, assim, a coisa que foi mais legal, assim, que eu me recordo, assim, que para mim foi mais emblemático, foi que ela veio, ela parou bem pertinho do meu rosto e falou assim, eu gosto de você porque você é um homem e você não tem medo do viado. Você olha no olho, você não desvia o seu olhar. E isso foi pra mim uma coisa emblemática, assim, né? Porque realmente não tinha nenhum constrangimento. Elas podiam brincar comigo e eu brincar com elas. Enfim. Elas podiam te tocar... assim, sim, né? Sim. Elas me abraçavam, elas gostavam muito. Nessa época, eu que gosto muito de carnaval, eu me lembro que na época do carnaval, a gente lá no Rival tem um baile, a fantasia, chamado Sem Rival. Que é um baile à fantasia, que tem um concurso de fantasia, que é um concurso de voto popular. Uhum. E eu que faço parte da organização, enfim, a gente tem um compromisso de se fantasiar mesmo com esmero, com um requinte de detalhes, para poder estimular as outras pessoas. Mas vocês têm algum tema dessa fantasia? Então, todo ano tem um tema diferente. Ah, tá. Todo ano tem um tema diferente. Geralmente você tem que fantasiado de cover de alguém. Né? Então legal. Eu já fui de Lorde Cigano, que é o personagem do José Wilker no filme No Bye Bye Brasil, enfim. E nesse ano, quando eu ainda me fantasiava de personagens femininos, eu fui de Yoko Ono. Ai, que legal. E eu me lembro da... Você levou o Lennon? Não, era uma Yoko já sem o John Lennon. John Lennon já tinha ancestralizado. e aí eu me lembro assim da cara da Jane de Castro. Tipo assim, ela deu um grito falando, nossa, você tá linda. E aí pegou um batom, passou um batom em mim, assim. Então assim, eu realmente tinha muita intimidade com essas que já nos deixaram. Uhum. E ainda tenho muita intimidade com as que ficaram. Que delícia, né? Sim, deve ter sido muito gostoso, assim. Assim, assistindo o filme, dá vontade de estar lá. Mais que a experiência cinematográfica do fazer cinema, que é um privilégio, né? Num país como o nosso, é mais um dos privilégios que eu tenho, consciência que eu tenho. Sim. Mais do que isso, é isso que eu estava te contando, né? Essa coisa que faz meio que um ciclo. É esse menino que tem um olhar curioso e que esse olhar curioso leva eles a essas experiências humanas, sabe? Porque mais do que você posicionar uma câmera, ter a oportunidade de estar fazendo uma luz para uma cena, você tá podendo estar ali com as pessoas, sabe? Sim. Você podendo estar vendo aquelas pessoas de perto. Sim. Muitos diretores têm uma linguagem de criação que caracteriza esse diretor de fotografia, né? Você acha que você tem alguma linguagem de criação que estampa seu trabalho, que demonstra que, poxa, essa coisa aí é do Davi?
Eu acho que ainda estou em construção. Eu acho que não. E acho que, na verdade, essa é uma pergunta que eu acho que, se algum dia ela for respondida, vai ser pelas outras pessoas que vão identificar. Verdade. Mas assim... Pela obra, né? Eu gosto muito de fazer câmera na mão. Que é a câmera no ombro, que ela tem essa respiração, que ela tem esse pulsar, né? Como se ela estivesse ali, como se ela fosse ali um pedaço do seu corpo. Então, quando você tem a câmera tá na sua mão, né? É óbvio que nem toda cena pede isso, mas quando você tem uma cena, um filme onde a câmera tá na sua mão e você tá ali vibrando com um ator ou com o personagem que está sendo documentado, isso para mim é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Talvez possa ser que um dia tenha virado uma marca, mas não acho que seja ainda. Teve não sei, eu assisti um filme de guerra que tinha uma coisa meio assim, que não tinha corte, que o cara tava aqui, aí ele começava a correr e já fazia assim. Sabe que filme é esse? Deve ter vários, né? Porque porque essa situação de guerra, né, ela é uma situação que não tinha corte, que era isso, né? Ela é uma situação que ela pede essa coisa mais orgânica, né? Esse pulsar da câmera ali, como se a câmera estivesse viva também dentro da guerra. Você tem, quando você vai fazer um trabalho, você imagina o que você quer passar de sentimento, de sensação para o público? Isso é o seguinte, o fotógrafo, ele é o braço direito do diretor. Mas existe o diretor, né? Então, na verdade, o fotógrafo, ele tem que, digamos, numa combinação com o diretor, a partir da ideia do diretor, conseguir, aos pouquinhos, não é toda hora, não é uma coisa que seja preponderante. Ele pode sim passar o seu sentimento, mas ele nunca pode esquecer que, na verdade, o dono do sentimento é o diretor, né? Existe uma linha muito tênue na profissão de fotógrafo entre ele ser a pessoa mais amada e mais querida do set e ser a pessoa mais odiada, aquela que dá o mais trabalho para a produção. Essa linha, ela é muito tênue, entendeu? Porque como você tem uma profissão e uma posição privilegiada, né? Antigamente a gente brincava dizendo que filme sem som já existiu, é um filme mudo, né? Filme sem imagem não é filme, né? Novela de rádio, é podcast. Então, assim, é uma posição... Muito de poder, né? Exatamente. Muito poderosa. Assim, exatamente. Mas você não está ali fazendo o seu filme, né? Se você quiser fazer o seu filme, você... Não é um alter ego. Não, você vai fazer. Aí você pega um filme que você está interessado em fazer, e aí se você quiser, você dirige. Você pode chamar uma outra pessoa para fotografar, o que eu acho legal. Ou você pode também dirigir e fotografar o seu próprio filme. Aí é o seu espaço para você desenvolver o seu sentimento. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Mas você me chama para fazer um filme. O diretor que vai falar para você o que ele quer passar. Exatamente. Você vai de encontro a isso. E é muito bonito quando você consegue dar a mão e ele te dá a mão e ir de encontro a isso. Porque é uma relação muito próxima. Você imagina que essas pessoas passam meses se vendo todo dia, durante 12 horas por dia. Hoje em dia, não mais, mas antigamente era 6 dias por semana. Entendeu? Então, assim, é uma relação que se você não tiver... É um casamento. Se você não tiver afinado com isso, a probabilidade de desandar é muito grande. Você tem muita relação agora com as novas plataformas de streaming para fazer essa direção de fotografia? Você acha que isso enfraquece as plataformas mais convencionais? Não, como é que você está lidando com isso? Eu não acho que nada enfraquece nada. Essa visão de que uma tecnologia substitui a outra, uma linguagem substitui a outra, eu acho que é papo capitalista para vender um novo produto.
entendeu? O novo eletrodoméstico. Então, assim, o Brasil, vou te explicar isso, o Brasil é um país de terceiro mundo, subdesenvolvido, onde as tecnologias chegam aqui com bastante atraso. Então, por exemplo, quando chegou o CD, todo mundo jogou suas coleções de vinis fora. Nem todo mundo. Sim, mas eu tô falando, né, a grande maioria das pessoas. Por quê? Porque acharam que o vinil tinha se tornado obsoleto. Ah, sim, necessidades criadas. Porque o CD era, né, o CD, um negócio a laser, né, já tinha esse nome laser, um negócio bonito, prateado, que você botava numa gavetinha e que tal. Que não riscava, tinha gente que falava que não riscava, lembra? Lógico que As risca, empresas né? falavam que, você pode passar assim no chão. Imagina. Sim. E assim, o som do CD é um som muito mais comprimido do que um som do vinil. O que está acontecendo agora? O vinil está voltando com força total. O CD... o vinil eu acho que hoje virou um luxo, né? Tipo... Sim, é muito caro. Pra você... eu vou presentear umas pessoas pra passar meu novo álbum. Aí você faz eu acho, não sei, que é caríssimo, né? Fazer... Sim. Mas o que eu tô querendo te dizer é isso, assim, é que assim, o streaming, ele veio pra ficar. Ele vai obrigar... É uma nova realidade ele vai mesmo. obrigar a televisão aberta a ter que se... adaptar a ele. Na verdade, eu acho que é mais do que adaptar. Eu acho que é ter que se reinventar, ter que revolucionar a sua maneira de ser. Porque, né, você vê... quando eu era criança, tinha um desenho que era o Caverna do Dragão, que ele passava... eu adorava. Ele passava num horário específico que eu chegava correndo do colégio. Se eu me atrasasse, eu não via... aquele episódio já era, eu vou ver num dia, num reprise de sorte e tal. Hoje em dia, não. Os desenhos estão lá 24 horas por dia, você pode ver, rever a qualquer hora que você queira. Sim. Isso é legal, né? Isso não faz com que a televisão aberta perca a validade dela, porque ela tem um alcance muito grande, e tampouco o cinema, né? Porque o cinema é uma outra experiência, né? O cinema, você pega 2 horas da sua vida, você vai... Compra pipoca, você vai para um lugar que é uma caixa preta fechada. Com som foda, assim. Tem mais 100 pessoas que, sem você combinar, sem você conhecer, fizeram a mesma coisa que você, e todo mundo ri e chora junto. Quem que foi? O Marighella, ele falou, o Wagner Moura falou assim, esse filme foi feito para assistir no cinema. Quer dizer, para ele, né? É claro que dá para assistir na televisão, mas é outra experiência mesmo, né? Sem dúvida, sem dúvida. É um ritual, assim, né? Eu acho que a gente não pode ritualizar. Eu acho que a gente tem que continuar fazendo disso uma coisa normal. Entendeu? Você vai ao parque, você vai a um restaurante, você vai ao teatro, você vai ao cinema. Pra não ficar também uma coisa, nossa, cinema, só uma... Pra ficar mais normal, né? Então eu acho que as coisas, elas não são lineares e elas vão estar sempre juntas. Uma dando a mão para a outra. Então, assim, o streaming hoje em dia, ele dá conta, né, do mercado de uma maneira que o cinema não dava conta. Né? Então, assim, a estrutura que o streaming proporciona, tanto na produção de filmes como de séries, isso gera empregos diretos e indiretos e movimenta o mercado, né? E aí o cinema, ele é uma arte que é uma arte coletiva e que você precisa estar fazendo, exercitando o tempo todo. Não, mas é difícil fazer o tempo inteiro, né? Sim, mas quanto mais você fazer, mais você vai descobrir como se fazer. É um mega investimento, não é? Sim. É um trabalhão, assim, cinema é uma indústria, assim, parece que cada filme é uma empresa. Mas hoje em dia você consegue, fazer filmes com um celular. E a prova disso é que é o seguinte: a tecnologia, ela é legal, ela importa, mas o conteúdo, a história que você tem para contar é o mais importante. Com certeza. É muito diferente trabalhar com ator e com músicos? Você tem alguma curiosidade para contar pra gente dessa diferença? Então, o ator, ele tá mais diretamente ligado ao fazer audiovisual, né? Seja televisão, seja cinema, enfim, ele tá mais voltado para aquilo ali.
O músico, na verdade, ele está usando o audiovisual como mais um instrumento, como mais uma maneira dele se expressar. Então, na verdade, eu, por exemplo, quando estou lidando com músicos, eu tento seduzi-los. A palavra é essa. Para que eles entendam a importância, exatamente, de passar para o vídeo. É muito assim. Sei lá. É assim, por exemplo, né? O músico, ele... A música é a mais importante para ele. Sim, o músico ele tem duas características. O músico, essa coisa do delírio não se repete, pro músico, é uma coisa que eu acho que ainda é mais importante. Porque você vai filmar uma coisa de música, ele tá acostumado com a dinâmica dele de gravação da música, que é, valeu o primeiro take. O primeiro take tá mais quente. Não, refaz só esse trechinho da guitarra. Entendeu? Porque o resto a gente já tem. Tem uma dinâmica da produção musical dentro de um estúdio que ela é mais objetiva e mais rápida do que é o cinema, do que é o audiovisual em si. Então, a gente tem que seduzir as pessoas para entender que é assim, olha, a gente está filmando o seu videoclipe, a gente está filmando, né, o seu espetáculo musical. Mas agora com esses streamings assim, fica tipo, a gente precisa ter um clipe, precisa ter um visualizer, precisa ter uma imagem pra música. E aí, você ganhou muito mais trabalho, sim, né? Sim, e aí assim, o músico precisa entender que ele precisa, por mais que ele tenha achado bom, que essa coisa ele que precisa não dá repetir. pra fazer com celular. Então, às vezes, também ele pode diminuir a importância que tem um diretor de fotografia, você acha? Tipo, não, com celular eu faço, aqui eu resolvo, mas eu não aí, preciso mas de um aí, diretor de fotografia. Com o celular serve para uma coisa específica, que vai comunicar, né? Geralmente, hoje em dia, são as redes sociais que ele vai comunicar, geralmente o fã vai querer essa informalidade também, essa informalidade, essa, entre aspas, precariedade vai se tornar uma linguagem. Mas se ele quer fazer o show dele no teatro, com um cenário, com convidados, com a luz bonita, com, né, um número que ele entre por uma porta e saia pela outra, enfim, ele tem que, aos poucos, entender que isso é diferente do que simplesmente ir lá e fazer o show que ele está acostumado a fazer. Entendeu? Sim. Então, assim, cabe a mim, como diretor de fotografia e muitas vezes como diretor, seduzi-lo. A palavra é essa. Para ele gostar de fazer aquilo ali não ser um fardo, não ser uma coisa chata, entendeu? Nossa, porque hoje eu vejo assim, eu vejo que os caras querem só fazer isso, assim, né? Tipo, fazer videoclipe, fazer conteúdo pra internet. Mas você pode ter certeza que isso é fruto de muito trabalho. Não, e desse streaming, né? De tipo YouTube. Mas esse trabalho de sedução. A música, às de vezes, muitas fica só um pessoas do audiovisual. Por exemplo, tem umas músicas que, sei lá, independente de gosto, né? De você gostar ou não, de eu gostar ou não. Mas aí, às vezes, parece que a música foi um pedaço e o clipe e todo o resto foi, assim, 70% do investimento, sei lá, de um single, às vezes, sabe? E aí, isso é muito legal, porque teoricamente, né, e vai se mostrando cada vez mais na prática, que para além da música, o artista ele quer se expressar visualmente. Sim. Seja na roupa que ele veste, né, como ele quer que seja o clipe dele. Isso é muito bacana. Como você enxerga o investimento de cultura no Brasil nesse momento que esse setor está tão defasado? Eu enxergo como um desperdício. Uma falta de visão, realmente. Porque, assim, nesse momento que a gente está passando delicado, que eu espero que a gente passe rápido e que depende só da gente, não dá mais tempo, não tem mais desculpa para a gente continuar achando que a cultura e que a economia criativa são adereços. Elas não são adereços, elas são a nossa vocação enquanto país. Né? É o que nós temos de mais... Ai, tô arrepiada, ó. De mais genuíno, entendeu? Então, se a gente não entender que é através da cultura e da economia criativa que o país vai se, mais do que reerguer, vai se manter, né? E vai poder ocupar o lugar que ele tem que ocupar mundialmente,
a gente não vai sair dessa situação. Essa situação vai continuar sendo uma situação cíclica. Entendeu? A gente vê nossos avós, nossos pais falarem disso, né, dessa oscilação em relação à cultura, né, também à educação, a coisas que são obrigação nossa. Né? E quando eu digo obrigação... São básicas. Mais do que básica, né? Porque elas são obrigações da gente como país. Entendeu? Como tinha que povo, ser todo como sociedade. Mundo ordinário, que todo mundo fizesse, né? A quantidade de grana, de dinheiro que o brasileiro, através da sua cultura, né, através da economia criativa, da sua criatividade, né, consegue gerar, é óbvio que isso tem que ser tipo uma das políticas públicas número 1, assim, desse país. Se não for a número 1, ela tem que ser uma das prioritárias. Entendeu? Não é só o agronegócio, sabe? Não é só outros interesses. A cultura e a economia criativa tem que estar no eixo central desse país. E é preciso que a gente reverta isso. Está chegando a hora, vamos ver. Você acha que isso mudou com a lei lá, 12.400, não sei o que, da TV paga? Eu acho que isso, na verdade, isso dá conta de uma coisa muito específica. Você sabe explicar um pouquinho sobre essa lei? Para as pessoas entenderem também. Que a gente tinha tipo cotas, né? Não era isso? Que isso a gente tinha que ter conteúdo brasileiro? Isso é uma briga antiga, né? Isso é uma briga antiga. É a mesma coisa, assim. Eu falo para a sua empresária, eu quero contratar a Nayá. A Nayá vai ser a headline, a principal atração do meu festival. Aí a sua empresária vira e fala para mim assim, tudo bem, você vai levar a Nayá, mas você vai ter que levar junto esse aqui que tá começando, esse aqui que tá começando, e esse aqui que não é tão bom, mas que eu quero que você leve porque eu tô empresariando. É como se fosse isso. Não estou fazendo nenhum juízo de valor das outras pessoas que não são você, que já que eu já quero que seja a atração principal. Mas é uma questão. Você acha isso bom? Eu acho que isso na verdade. Abre uma possibilidade. Não, eu acho que isso na verdade é uma maneira capitalista de você ter o melhor. Entendeu? E o que acontece isso no âmbito do cinema? Para você ter o Homem-Aranha nos seus 300 cinemas da sua rede, você tem que passar várias porcarias daquele estúdio americano. E isso tira espaço. Então eu entendi a lei totalmente errado. Eu achava que a lei obrigava a ter conteúdo brasileiro. Então, a lei vem para proteger isso. Você não pode ter num canal de TV paga estrangeiro. Nossa, eu tava já quase chorando aqui com você. Você não pode ter só conteúdo estrangeiro. Gente, as porcarias, tal, brasileiro. Você não pode ter só conteúdo estrangeiro. Então você tem que ter ali um horário, né, uma carga horária de passar produções nacionais que você pode comprar ou que você pode produzir. É claro que, né, aquele jeitinho aqui, aquele jeitinho ali, isso daí não funciona como deveria funcionar. Mas é importantíssimo, porque como eu estava te dizendo e te exemplificando, é uma briga antiga, entendeu? Porque você faz um filme, né? A gente resolve fazer um filme. Faz o filme com o mínimo. Aí a gente vai colocar no cinema. O que é o mínimo, assim, pro filme? Cara, as cifras no cinema, elas são muito... Quantos carros? Carros? Depende de que carro, né? Pode até ser se for uma Ferrari. Então é uma Ferrari? Assim, depende, mais ou menos, não, é mais caro do que uma Ferrari. Para você fazer um filme comercialmente falando, né, você tem que ter aí 1 milhão no mínimo. Tá. Isso assim, para você... Isso, né, Só para sair do papel, assim. Não, para você fazer o processo todo, para você conseguir ali minimamente distribuir. Mas mesmo assim, com esse montante de grana que a gente está falando, que para um país como o nosso
É muito. É quase um absurdo, né, se falar nisso. Por isso que tem mesmo todas essas com essas questões. coisas de fazer pelo celular. Não, aí tô falando um filme que comercialmente falando, né, que vai chegar na sala de cinema, que depois vai ser comprado, que vai ter lançamento. Enfim, um filme dentro da cadeia produtiva mesmo, né, assim. Então, assim, mas mesmo assim, com esse esforço todo, com esse dinheiro todo, você não faz nem cosquinha num blockbuster americano desse. Então, assim, se seu filme que tem 20 cópias como é que ele vai lutar contra o Homem-Aranha que tem 1000 cópias? Que está em 1000 cinemas. Aí as suas 20 cópias vão passar Isso Rio, é em tudo, né? vão passar em São Paulo, vão passar nos grandes centros. Só que o Brasil não é só Rio e São Paulo. Então, assim, as outras cidades pelo Brasil, só vai passar o Homem-Aranha. Sim. E o seu filme, se não fizer um X de bilheteria, ele o cinema já nem quer. Não, ele fica uma semana e já saiu vai para um horário horrível, um horário que ninguém vai ver. Então, assim, a gente precisa desses mecanismos para regulamentar o mercado, para que a gente tenha um mínimo espaço, uma mínima chance. Sim. Gente, a gente está chegando no final dessa entrevista, desse papo gostoso. E agora a gente vai fazer uma rapidinha sem cuspe. Você topa? Topo. Eba! Peraí, deixa eu só... Ai, tá. Vamos beber. É chato, tá, gente? Série ou filme? Filme. É sem cuspe, então você não pode explicar por quê, tá? Que me deu vontade de perguntar por quê, mas também não importa. Fotografia de celular é arte? Sim ou não? Sim. Mergulho na praia ou mergulho interior? O mergulho na praia, ele é sempre um mergulho interior. Olha que QI alto, né, gente? Fantasia ou realidade? Fantasia. Full álbum ou playlist? Full álbum. Isso é uma questão também pra mim. Full álbum. Acende e puxa ou passa pra frente? Acende e puxa. Ai, Davi, muito obrigada. Foi muito gostoso esse papo. Super intenso, sabia? Eu achei super intenso, assim, bem profundo, assim. Você é uma pessoa visceral, eu senti. Obrigado. É bom ser visceral? É ótimo. Tá faltando vísceras na gente. Passa pra gente seu recado, passa seu serviço, onde a gente acompanha você, onde a gente pode encontrar seu trabalho. Se você... Passa seu axé aí, o que você quiser falar, esse espaço é seu. Fica à vontade. Quando você tiver sempre algum trabalho novo, volta aqui falar com a gente. Toda vez que você me convidar, eu vou voltar, porque a nossa conversa é conversa para mais de dias, né? Eba! Fala aí pra gente como é que a gente te acha. Bom, meu nome é Davi Pacheco. Eu tô nas redes sociais como Pacheco Davi, sem o D no final. Lá eu coloco sempre um pouquinho da minha vida profissional e da minha vida pessoal, porque eu não faço muita distinção disso. E aí lá eu sempre tô colocando as coisas que eu tô fazendo. Com certeza vou colocar, quando esse papo aqui tiver para ir pro ar, eu vou colocar lá também. E a gente se vê por aí. Eu gosto muito de estar circulando e a gente se encontra. Legal. Obrigada, gente. Então, até o próximo BoraCast. Bora!